Mais uma vez, saúdo as irmãs com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E dando continuidade ao estudo das lições da nossa revista, estudaremos agora a lição de número 10, que fala sobre a perda dos bens terrenos, que na realidade é um tema muito parecido com a lição de número 9, não é? Que pode ser uma consequência do mau uso dos bens. Com esta lição, minhas irmãs, nós concluiremos o bloco 4, como havia dito na lição passada, né? Desta revista, que começou na lição de número 9, né? Que tem como título A Angústia das Dívidas, e esta agora, a lição de número 10, A Perda dos Bens Terrenos, né? Onde nós estamos estudando os dramas materiais, ou seja, o relacionamento do crente com os bens desta vida. É bom lembrarmos que, ao contrário do que prega a teologia da prosperidade, e isso aqui é importantíssimo, porque o que prega a teologia ao contrário do que prega a teologia da prosperidade, o cristão ele pode sim passar por esta situação. E isso a Bíblia nos ensina, ela é muito clara. Ela é muito clara. Para sanar essa dúvida, basta lermos o livro de Jó. A Bíblia diz o quê? Está lá em Jó, capítulo 1, versículo 1. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. E era este homem íntegro, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. Então aqui está a resposta para essa indagação. Um cristão reto, sincero e temente a Deus pode sim ter uma perda financeira substancial. Entendemos então que os problemas de ordem financeira, minhas irmãs, não estão de maneira alguma associadas ao pecado, como se prega na teologia da prosperidade. Isso pode acontecer mesmo quando estamos em plena comunhão com Deus. Na lição anterior, nós aprendemos que Deus é o dono de todas as coisas. Logo, se Ele quiser, Ele pode tirar todas essas coisas de nós. Por quê? Porque são dele. E interessante que Jó, ele entendeu isso, ele sabia disso. Basta lermos o versículo 21 do capítulo 1. A gente vê que ele tinha plena consciência de que tudo pertencia a Deus. E ele era o quê? Somente um administrador de Deus. Olha o que está escrito em Jó 1, 21. E disse: Nu saí do ventre de minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor o deu, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Então, diante do quadro terrível que Jó passava, o que ele fez? Ele exaltou o nome do Senhor. Glória a Deus. Olha o que ele diz aqui no finalzinho do versículo 21. Bendito seja o nome do Senhor. Glórias a Deus. A Bíblia nos ensina, minhas irmãs, que nós não podemos de maneira alguma nos prender às coisas deste mundo. É óbvio que Jó não ficou feliz com a situação. E a gente vê isso no versículo 20 do primeiro capítulo, que diz: Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, raspou a sua cabeça e lançou-se em terra. E adorou. Então isso é importante. Ele se lamentou, ele ficou triste, ele rasgou as suas vestes, raspou sua cabeça como sinal de tristeza diante daquele quadro, tinha perdido seus bens, perdeu toda a sua família, seus filhos, né? Mas olha como é que termina, olha o finalzinho do versículo 20. E adorou. Ou seja, no finalzinho deste versículo está escrito que ele adorou o Senhor. Isso significa o que para nós, minhas irmãs? Que ele não se revoltou nem murmurou contra Deus. Por quê?
porque ele tinha este conceito dentro da sua mente e do seu coração de que Deus é o dono de todas as coisas. Glória a Deus. Esse entendimento ele é fundamental para que a gente consiga enfrentar processos como esse, caso eles venham a acontecer em nossas vidas. Lá em Mateus capítulo 6, versículo 24, Jesus deixa claro que não há como servir dois senhores. Ou seja, ou nós serviremos os bens desta vida, que são as riquezas, ou nós serviremos a Deus. Então nós temos que tomar muito cuidado com isso. Algumas pessoas, elas dão cabo da própria vida. Por quê? Porque não tem esse conceito de Jó com elas. Não tem esse entendimento, essa clareza de que tudo pertence a Deus. Jó disse: nu saí do ventre da minha mãe e nu voltarei. Né? Versículo 21. Nu saí do ventre da minha mãe e nu tornarei para lá. O Senhor Deus deu e o Senhor o tomou. Então, muitas pessoas hoje, devido ao consumismo, né, essa vida de consumo, a busca pelo consumo, não tem esse conceito com elas. E aí o que acontece? Vem uma crise, perdem dinheiro. E aí o que acontece? Infelizmente, alguns dão cabo da própria vida por causa disso, né? Por quê? Porque o coração dessas pessoas está preso aos bens materiais. Para elas, a vida não tem sentido. E aí elas são levadas ao desespero. A vida não tem sentido sem os bens, sem as riquezas materiais. E para enfrentarmos essa situação, precisamos saber aonde é que está o nosso coração. Jamais poderemos, minhas irmãs, trocar o Deus das bênçãos pelas bênçãos de Deus. Porque as bênçãos provêm do Senhor. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 17 diz: manda aos ricos deste mundo que não sejam altivos, nem ponham a esperança na incerteza das riquezas, mas em Deus, que abundantemente nos dá todas as coisas para dela gozarmos. Né? Então, um dos grandes problemas que temos hoje é a cultura do materialismo, cultura do consumismo, do materialismo, ou seja, onde tudo que importa é o material, é aquilo que eu vejo, aquilo que eu consigo tocar. Então, quando essas coisas se vão, ou quando nós a perdemos, as pessoas são levadas ao desespero. Por quê? Porque seu coração estava nelas. Porém, o que fez Jó? Como nós já lemos, Jó adorou. E por que Jó adorou, minhas irmãs? Porque o seu coração estava em Deus. Nós temos que entender, isso é importante, que a qualquer momento nós podemos ser afetados, sejam por problemas de ordem política, seja por problemas de ordem econômica, social, e que fazem, né, com que os bens que nós temos acabem sendo perdidos. Né? Quantas empresas não entraram em falência durante essa pandemia? Em fevereiro, o Brasil estava se recuperando economicamente, porém, em março, nós caímos nesta crise. O vírus chegou até aqui. Quantas empresas de lá para cá, minhas irmãs, não solicitaram pedido de falência? Quantos conhecidos nossos não estão desempregados? Eu disse na lição passada, aproximadamente 13 milhões de pessoas no Brasil estão sem emprego. Agora, diante das perdas dos bens terrenos, o que nós devemos fazer? O que nós devemos fazer? Nos desesperar, dar cabo da própria vida? De forma alguma. A Bíblia é muito clara a respeito disso. Nós temos que fazer a mesma coisa que Jó. E o que Jó fez? Ele reconheceu que tudo é de Deus. E como ele nos dá, ele também pode nos tirar.
É importante isso porque às vezes Deus inclusive permite que a gente perca certas coisas para que saibamos aonde é que está o nosso coração. As irmãs se lembram daquela passagem que está em Mateus capítulo 19, versículo 21, que fala sobre a passagem do jovem rico, o jovem que foi procurar a Jesus, e Jesus mostrou para ele onde é que estava o coração dele. Então isso nós temos que tomar muito cuidado. Essas coisas acontecem não para que não a percamos. Essas coisas acontecem para que não percamos, melhor dizendo, algo muito maior, que é a salvação das nossas vidas. Às vezes acontecem algumas provas que nos levam ao crescimento espiritual. Jesus mostrou para aquele jovem aonde é que estava o coração dele. O coração dele estava nos bens materiais. E daí nós podemos extrair algumas lições para as nossas vidas a respeito das perdas desses bens, porque essas coisas trazem lições para nós. Primeiro, a perda dos bens terrenos nos faz ver quem são as pessoas que estão verdadeiramente ao nosso lado. Porque nós descobrimos nesses momentos quem são os nossos verdadeiros amigos, quem realmente nos ama e aqueles que realmente amam ou amavam aquilo que nós tínhamos. Jó ficou só. E quando apareceram alguns amigos, apareceram para acusá-lo. Outra lição que nós podemos extrair daí: a perda dos bens terrenos nos faz lembrar que somos totalmente dependentes de Deus. Sem Deus nós não somos absolutamente ninguém. Tudo que temos, tudo que somos, vem de Deus. Glórias a Deus por isso. Outra coisa importante, a perda dos bens terrenos é uma oportunidade que Deus dá às pessoas de exercerem e praticarem o amor ao próximo. Porque lá no finalzinho do livro de Jó, capítulo 42, versos 11 e 12, diz que quando Jó orava pelos seus amigos, Deus mudou o seu cativeiro e em seguida seus irmãos e irmãs o ajudaram. E diz a palavra, e assim o abençoou o Senhor. Nós precisamos entender, minhas irmãs, que se Deus tirar os nossos bens, é porque há um propósito. Deus não vai tirar sem motivo algum. Deus, ele quando age, é sempre com algum propósito. Sempre. Pode ter certeza que há um propósito nisso. E dependendo do propósito também, ele pode devolvê-lo ou não. No caso de Jó, por exemplo, Deus tirou e lá no final a palavra diz que Jó recebeu em dobro. Porém, nós temos casos na Bíblia, como o caso de Mefibosete, que foi acusado injustamente, não é? E foi feita uma injustiça com ele perdeu, o rei Davi foi envolvido numa mentira, e aí ele tirou todos os bens de Mefibosete. Mas lá no final, o que ele fez? Ele restituiu Mefibosete, só que com metade dos bens que ele tinha perdido. Então Mefibosete teve seus bens restituídos, porém só a metade. E nós temos exemplos também, como do rei Joaquim, que era cativo na Babilônia, ficou cativo durante o reinado de Nabucodonosor. Porém, quando a Bíblia diz que quando o rei Nabucodonosor morreu e seu filho Evil-Merodach assumiu, o que ele fez? Ele tirou o rei Joaquim do cativeiro e permitiu que ele vivesse ao seu lado ali na Babilônia. Ou seja, o rei Joaquim não recebeu nada além da bondade do rei. Então Deus, ele restitui segundo a sua vontade. Nós temos que ter em mente que o nosso maior tesouro, minhas irmãs, é a nossa salvação.
Esse é o maior tesouro que nós temos. E a salvação, nós não podemos perdê-la e nem negociá-la de maneira alguma. E assim nós concluímos a lição de número 10. E eu agradeço mais esta oportunidade em nome de Jesus. E se Deus nos assim permitir, até a próxima lição. Que Deus abençoe a todas em nome de Jesus.